Boa noite a todos. Boa noite. Antes da exposição doutrinária de hoje, eu vou ler um texto de reflexão do livro Convite de Sheila, pelo Espírito Sheila. Serve. Não esperes condições especiais para servires na obra do bem. Se não podes ser árvore frondosa, cuja sombra abriga os viajantes, sê a flor do caminho, que alegra a alma e retempera a visão. Se não podes ser o rio caudaloso que abastece as metrópoles, sê a fonte oculta na floresta, simples e limpa, que mitiga a sede dos pássaros e animais. Se não podes ser o farol de longo alcance, sê a chama singela, que, embora pequena, afasta a sombra por onde passa. O hospital que reúne equipamentos sofisticados para determinar diagnósticos e realizar cirurgias não prescinde do algodão, simples e humilde, para limpar as feridas e aliviar dores. Pensa nisso e não sonegues teu curso fraterno a quem segue contigo. A verdadeira virtude nasce sempre do amor. E ninguém é tão pobre ou incapaz que não possa transformar o amor que sente num gesto que reergue ou numa ação que consola. Uma boa noite a todos e uma boa palestra. Boa noite a todos. Sinto-se bem, sinto-se à vontade. A casa é nossa. Muita paz a todos. Eu convido a todos para, nesse momento, levar o pensamento a Deus para nós fazer uma prece. Trazer o seu anjo de guarda do seu ladinho. Pedir a Jesus que viemos buscar aqui nesse momento, do que estamos precisando para nós, para nossa família e para algo mais que a gente muitas vezes precisa, que é a paz, amor, união, buscando essa felicidade lá dentro de nós. Ela habita dentro de nós. A gente tem que clamar a Jesus, porque Jesus falou: pedis e obtereis. E na casa de Jesus, onde estão 2 ou mais reunidos, falando do meu nome, eu estarei aqui.
Muito obrigado, Pai, por nos amar, por ser teus filhos de fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E com essa oração pedimos a permissão a Jesus para dar por aberto os trabalhos desta noite, dizendo que assim seja, Lord. E com vocês, um trabalhador da casa, o nosso irmão Dionei, que a paz esteja contigo, que assim seja. Boa noite a todos, novamente. Sejam bem-vindos. Sintam todos abraçados, envolvidos pelos fluidos tão acolhedores e salutares dessa casa. Lá no Evangelho de Marcos, na Bíblia, nós encontramos um alerta onde diz Jesus que nós devemos ter olhos somente para nós e parar de cuidar da vida dos outros. Porque eu tenho que cuidar da minha própria evolução, não da evolução dos outros. Os outros que evoluem por si, eu tenho que cuidar da minha e não cuidar da vida dos outros. Isso não é um convite ao egoísmo, não. É um convite para, de fato, eu cuidar da minha vida, cuidar dos meus defeitos e não dos defeitos dos outros. Porque eu tenho que sanar os meus defeitos para ser feliz e não os defeitos dos outros. E a principal ferramenta que nós utilizamos para cuidar da vida dos outros é a fala, é a língua, é falando mesmo. E a fala é um instrumento muito valioso. Mesmo espíritos do nosso nível, desencarnados, a fala é o principal meio para transmitir os seus sentimentos, transmitir o seu intelecto também. Então a fala é o mais comum no universo, utilizado pelos espíritos para transmitir os seus sentimentos. Então essa palavra ela é sempre neutra, ela serve para o bem, serve para o mal, depende da consciência que a impulsionou. E são poucas as pessoas que sabem de fato utilizar as palavras somente para coisas construtivas. Criaturas do nosso nível quase sempre utilizam as palavras para coisas fúteis, falando água, como diz o cearense, ou fazendo sala. Ou seja, matando tempo conversando, mas nada muito elevado. Ok, isso é muito comum em criaturas do nosso nível, sim. Pior é quando utilizamos a palavra para ferir alguém. Aí complica a nossa situação. Eu crio um resgate futuro, uma consequência a ser reparada no futuro também. Pessoas mais espiritualizadas utilizam a palavra para mediar conflitos, para resolver dificuldades, para trazer harmonia para o ambiente, para guiar as pessoas, para encorajar as pessoas também. Já aquelas criaturas mais animalizadas, mais voltadas ao terra a terra, utilizam a palavra para espalhar o ódio, para incitar medo, malícia, para trazer desinformação, para desencorajar as pessoas, ou para encorajar a coisas ruins, ou para arruinar e destruir a reputação das pessoas também. Como aquele caso que aconteceu lá nos anos 70, na Guiana, onde um religioso conseguiu convencer mais de 900 pessoas a cometerem suicídio, fazendo-as acreditar que encontrariam um paraíso.
ele não utilizou nenhuma droga violenta, nenhuma arma pesada, usou a língua. Ele convenceu as pessoas somente pela fala. Então o ambiente, ele pode estar em paz, pode estar em conflito, em harmonia ou desarmonia, somente pelas falas que estão rondando aquele ambiente. Porque tem pessoas que perturbam já com a presença, e quando abre a boca, aí acaba de vez. Então tem gente que quando chega assim, quando abre a boca, fala 2, 3 palavras, acabou o ambiente, a harmonia se foi. É porque há um peso naquelas palavras, uma desarmonia que destrói o ambiente. Já tem pessoas que ao contrário, quando abrem a boca, falam 2, 3 coisinhas, aquela calma no ambiente, aquela harmonia, aquela coisa boa. Então todas as vezes, ou quase todas pelo menos, todas as vezes que nós ofendemos alguém, ou nos sentimos ofendidos por alguém, foi através das palavras, quase sempre. Ou algumas vezes, a falta da palavra, porque muitas vezes o mudismo ofende mais do que certas coisas. Mas de uma forma ou de outra, a palavra estava sempre envolvida. Então, maledicência se costume de ficar o tempo todo observando o lado infeliz de alguém, o lado negativo de alguém e divulgar. Está lá no 8º mandamento: não levantarás falso testemunho. Então, nem sempre é falso, às vezes é verdadeiro, mas mesmo assim é um erro ficar comentando o lado negativo de alguém, porque isso demonstra a nossa precariedade moral. Perder tempo observando o erro dos outros, o lado escuro de alguém, demonstra que nós de fato somos criaturas ainda de um mundo de provas e expiações. Moral precária ainda, que nós estamos muito próximos ainda à animalidade. Muitas vezes é pior que a agressão física, porque muitas vezes a agressão física a partir do impulso, uma coisa do momento, uma estupidez, uma ignorância. Já a maledicência não. Ela foi calculada, ela foi premeditada. Então, muitas vezes, ela é mais perigosa do que a agressão física, porque a língua está à disposição de todos 24 horas por dia. É uma arma que está ao nosso porte, a qualquer momento. Então, pode nos comprometer muito mais do que atirar em alguém. Como eu falei, atirar em alguém pode ser o impulso da ignorância, mas aquilo que é premeditado, eu tenho que responder depois. Porque ninguém jamais vai destruir a reputação de alguém sem sofrer consequências. Nós nos comprometemos porque quem conscientemente destrói a reputação de alguém já se compromete na próxima reencarnação a ajudar a restaurar a reputação daquela pessoa. Porque ninguém consegue fugir de si mesmo. Eu não consigo me esconder da minha consciência. E a lei divina está escrita na consciência do homem. Não tem para onde fugir. Eu preciso responder isso sim. A vida vai cobrar. É a lei de causa e efeito. Segundo Jesus, os homens terão que dar conta no dia do juízo de toda palavra inútil que tiverem proferido. Ele falou inútil. Ele nem falou só a nossa maldade. Veja como é ampla a coisa, como o leque se abre. De tudo aquilo feio que foi dito, um dia a consciência vai cobrar. Eu terei que responder por isso. Então, como disse Jesus, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, entre eles eu estarei. E onde 2 ou mais estiverem reunidos sem Jesus, só Deus sabe onde aquela conversa vai parar. Porque há uma vigilância ali. Então, para falar mal é um pulinho, não falta nada. Então, muitas vezes, as nossas reuniões sociais são verdadeiras academias da maledicência. Até com doutorado, ele tem até um certo aperfeiçoamento esses encontros, muitas vezes. Como disse, são 2 ou mais sem Jesus. Isso vicia. Falar mal dos outros, ele é viciante. Falar mal das misérias alheias é como se embriagar com bebida alcoólica, com qualquer droga. Porque na nossa mente, falar mal de alguém não tem nenhuma consequência, não é nenhum problema. É só um papo aqui, é só um diálogo. Mas não, tem consequência assim. Até a lei dos homens, ela tem punição para isso. A calúnia, a difamação, a injúria. E a nossa mente é um tribunal injusto. Porque ele
acusa, julga e condena ao mesmo tempo, sem o réu estar presente. Se a nossa intenção de falar mal de alguém é para educar, para corrigir algum erro, então que eu fale isso na presença do réu, na presença dele, e não pelas costas. Porque quem fala mal dos outros para nós, com toda certeza, fala mal de nós para os outros também. Porque isso é viciante. Nós somos donos absolutos do nosso intelecto, das nossas informações que estão em nossa mente, de tudo aquilo que eu conheço. Eu sou o Senhor Supremo daquilo. Mas no momento em que eu abrir a boca e soprar ao vento, eu virei escravo de tudo aquilo que eu falei. Porque ele gera consequências. Já não é mais meu, eu não sei onde foi parar. E há um compromisso a ser resgatado no futuro, sim. Como está lá no livro Sinal Verde, que diz assim que, segundo um ditado romano, os homens cavam a sepultura com a própria boca. Então, como disse Jesus, o que me condena não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca, que eu vou ter que responder no futuro. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma questão. Pergunta o seguinte: se é permitido repreender e observar e divulgar o mal de alguém? A resposta é talvez, porque depende da intenção. Se for para evitar um mal maior, uma consequência maior, é uma obrigação divulgar. Se uma outra pessoa será prejudicada por aquele mal, eu tenho a obrigação, eu devo ter a coragem moral de divulgar, sim, nesse caso. Ou então, eu observar o mal de alguém para me educar, também é válido. Se eu achar que aquela pessoa, nossa, que criatura desonesta, então eu treinar para ser mais honesto. Aquela pessoa muito avarenta, treinar para ser mais generoso. Aquela pessoa muito orgulhosa, treinar para ser humilde, simples. Aquela pessoa muito grosseira, estúpida, treinar para ser gentil. Aí é válido. Mas quem de nós de fato consegue observar o lado negativo de alguém sem condenar logo de imediato? São poucos. Nós temos que treinar para isso também. Pois não há nada mais gratificante para um maledicente do que provar para todo mundo que aquela pessoa que todo mundo fala bem, que o fulano é uma pessoa muito boa, que ela não é tão boa assim não, ela não é tudo que vocês pensam não. É muito gratificante para um maledicente provar isso para todo mundo, porque é o nosso instinto de preservação, como está lá como diz Kardec, a origem de todo o mal está no egoísmo, a maledicência também. Por quê? No instinto de preservação da criatura, ele pensa assim: se eu rebaixar aquela criatura, eu cresço. Aí vem a necessidade do animal da maledicência. Reduzir alguém, rebaixar alguém. Nem mesmo os grupos religiosos, onde isso jamais deveria acontecer, a maledicência, às vezes por indisciplina acontece também. Falta de compromisso com o bem. Muitas vezes por invigilância, um companheiro começa a desacreditar o outro, por invigilância. No ambiente de trabalho, a maledicência é terrível, causa insegurança, é uma coisa desagradável, é um ambiente ruim para o trabalho também. Então nós espíritas, que buscamos a reforma íntima, nós temos que identificar qual a origem dessa necessidade de observar e divulgar o mal de alguém, encontrar a raiz e vencer esse mal. A raiz é sempre o egoísmo, é verdade, mas eu tenho que analisar o caminho, essa minha necessidade de falar mal daquela pessoa. Qual foi o caminho até chegar a essa raiz do egoísmo? Eu tenho que treinar para buscar isso e vencer. Porque o nosso intelecto até foi bem longe, né? Nós somos criaturas até inteligência, a nossa tecnologia é bem desenvolvida. Mas quando eu falo em coisa moral, não foi muito longe. Nós somos hoje tão agressivos, talvez até violentos, do que os espíritos simples das cavernas. Com a diferença que hoje eu não uso mais o tacape para agredir as pessoas. Eu uso a língua, que está a meu dispor. Mas o desejo de destruir é o mesmo. A vontade moral ainda é a mesma. Então,
Então, espíritas, nós todos aqui espíritas, nós nunca fazemos fofoca, nós nunca falamos mal de ninguém. Toda vez que um espírita, assim como nós, quando ele abre a boca, é sempre uma coisa muito construtiva, para o bem de todos, para o bem geral. Só que não, porque muitas vezes, por pura invigilância, as nossas conversas, só Deus sabe onde ela vai parar. Por pura indisciplina, por não analisar, por invigilância. Pois reconhece-se um verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então não falo em perfeição, mas o esforço que faz para domar essa necessidade é que identifica ele como um verdadeiro espírita. Então é preciso treinar. Então nenhuma virtude cai do céu, nenhuma virtude dá em árvores. Ela deve ser buscada, treinada, ensaiada. Tudo tem um começo, é só ter a vigilância. Hoje vou sentar e conversar e não vou falar mal de ninguém. Talvez no começo que todo mundo muda, né? No começo, mas depois a gente aprende. Como hoje a gente consegue sentar para conversar sem ficar se embriagando com bebidas alcoólicas, nós também podemos sentar e conversar sem se embriagar com a maledicência também. É a mera questão de treinamento, de ensaiar, de combinar. Então, toda pessoa que é frustrada, que não se sente realizada, ela tem essa tendência de destruir os outros pela fala, de falar mal dos outros. É aquele complexo é um complexo de inferioridade somado a um desejo de superioridade. É aquela grata ilusão de que, se eu rebaixar aquela pessoa, se eu diminuir o valor dela, o meu valor aumenta na mesma proporção. De que eu serei mais reconhecido pelos outros se eu destruir a reputação e a dignidade daquela pessoa. Mas é reconhecido por quem? Por Deus? Não faz sentido. Deus sabe o passado, o presente e o futuro de todo mundo, não faz o menor sentido. Reconhecido pelas pessoas que são colegas dessa grande sala de aula. Sim, uma sala de aula com paredes, um portão de saída, e que daqui a alguns dias, quem sabe minutos, dias, meses, anos e décadas, todos nós sairemos pelo portão e voltaremos para casa. Então, nesse tempinho aqui dentro, nessa escola, ser reconhecido por alguém, e para quê? Qual o sentido? Não faz o menor sentido. Querer ser menor, ser mais qualificado, ser reconhecido pelos outros. Então, eu não tenho que medir o meu esforço, o meu valor, desvalorizando uma outra pessoa. Eu não tenho que apagar a luz dos outros para que eu brilhe mais. Porque nós não somos vagalumes. Os vagalumes só brilham quando todas as luzes se apagam. Mas nós não somos vagalumes, nós somos filhos da luz. Então nós temos que aprender a brilhar juntos. Então quem tem bastante luz não tem que apagar a dos outros para poder brilhar. Quem tem bastante saúde espiritual não tem que ficar qualificando ninguém como doente para ter a consciência tranquila. E quem costuma censurar os outros tem o hábito da autodestruição, porque o maledicente, ele consome a própria energia. Enquanto ele está impulsionando o lado negativo de alguém, ele está se destruindo, está destruindo as forças morais. Por isso aquelas pessoas que são viciadas em falar mal dos outros, geralmente são inquietas, são infelizes. Então o maledicente sempre será vítima da maledicência. De uma forma ou de outra, como diz o Espírito Emmanuel, nós sempre seremos encaminhados a situações mais favoráveis para os nossos resgates. Então todo maledicente, mais cedo ou mais tarde, ele será colocado numa posição onde ele vai sofrer as consequências dos comentários desairosos também, para aprender a respeitar o próximo. E tem aquelas pessoas que se consideram os verdadeiros fiscais da moral e dos bons costumes. Mas segundo Jesus, primeiro antes de observar o cisco no olho do outro, primeiro tire a trave que está no seu. Então nós temos defeitos que variam ao infinito. Então por que ficar tanto tempo observando o lado negativo de alguém? E nós somos espelhos uns dos outros, sim.
Não é só uma metáfora, não, somos espelhos mesmo. Porque quem fica muito tempo observando o mal de uma pessoa e com muita facilidade, é porque aquele mal está nele também. Se com muita facilidade observar o mal em alguém, é porque ele está em mim sim. Tudo que eu observo em quantidade em alguém, ele nasce em mim. Porque o mal que está em alguém, que eu não percebo, ou que eu não dou valor, é porque ele não está em mim. Por isso ele não me incomoda. Então, segundo Jesus, sois luzes e que brilhe vossa luz. E a minha luz permanece apagada enquanto eu ficar observando o lado escuro de alguém. É como se eu tirasse os tapumes que tampassem a minha própria luz. Por isso, pessoas virtuosas não observam muito o lado negativo dos outros, não conseguem identificar a maldade nos outros. Como disse Chico Xavier, que não existe espírito mau, existe espírito equivocado. Então ele observava a inferioridade moral e nunca a maldade. Então, para dar fim à maledicência, nós precisamos treinar essa capacidade de ver a luz no próximo também. Porque quem de fato e verdadeiramente necessita humilhar, magoar, ofender para se sentir melhor, mais forte ou alguém? Nenhum de nós. Nenhum de nós precisa disso. Isso é só um vício, é o impulso de um animal gritando no nosso ouvido. Então, tudo que for bom e virtuoso que eu encontrar em alguém, cresce em mim também. Por isso, o que brilha vossa luz indica que um é o passaporte do outro para a luz e para a felicidade. Então, toda vez que eu garimpar alguma coisa boa lá num desafeto, naquela pessoa que eu tenho uma certa antipatia, eu encontro aquilo em mim também. Então, antes de eu começar a destilar o meu veneno e queimar o filme de alguém, pensar naqueles 3 crivos. Isso é verdadeiro? Isso é bom? Isso é útil? Se não for, abandona. É só motivo de transtorno para o futuro e eu vou me comprometer e vou ter que resgatar aquilo depois. Então, segundo Paulo de Tarso, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for bom para promover a edificação. Então, Jesus trouxe a boa nova, trabalhando, dando exemplo, mas também falando, foi pela fala. Chico Xavier, nosso querido embaixador do Espiritismo, ele também trouxe o Espiritismo pela sua conduta, pela pessoa que ele é, pela sua postura, mas também falando, e falando bastante. Então a fala é muito importante. E tudo que eu estou falando, tudo que nós falamos, ele cria uma realidade na mente de quem ouve. Porque a minha realidade espiritual nesse momento é o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu ouço. Então o maledicente, ele perturba quem ouve sim. É por isso que ele perturba o ambiente quando começa a falar. Ele cria coisas na mente de quem está ouvindo. E de um modo geral, eu sou responsável somente pelos meus atos. De um modo geral. Mas se algum dia alguém fizer alguma coisa errada, alguma coisa feia, tomando como base alguma coisa que eu falei, eu respondo junto depois. Porque eu criei aquilo na mente daquela pessoa. Lá no site, internet, Portal do Espírito, tem uma publicação, um texto que eu tirei de lá, que também foi tirado de um jornal, lá dos anos 70, chamado O Trevo. O título é Eu e a Maledicência. Então, um questionário ali com 10 questões para testar o meu nível de maledicente. Uma pergunta e três respostas, 3 opções. A primeira: ao surgir numa conversa comentário sobre um deslize de alguém, o que você faz? Faz perguntas, ouve apenas ou corta a conversa? Ao saber de uma infidelidade de parente ou de pessoa amiga, você comenta com os outros? Pensa em falar, mas silencia ou pondera e cala? Nas conversas animadas das fofocas entre amigos ou amigas, você participa contribuindo, apenas ouve e ri ou evita as fofocas? Ao saber da ocorrência escabrosas envolvendo pessoas conhecidas,
Você arregala os olhos e exclama, comenta com os outros, ou se envolve ou não se envolve e silencia. E sobre conversas ou notícias sobre desastres e crimes, você busca avidamente, apenas ouve e lê, ou evita ouvir e ler? Sobre os defeitos de alguém por quem você sente qualquer antipatia, você acentua os defeitos? Não chega a comentar ou evita ver os defeitos? O impulso de deixar transparecer a outros um assunto reservado, confiado por pessoa da sua intimidade, o que você faz? Não resiste e fala, apenas sente vontade e fala, ou nem sente vontade de falar? Dá ouvidos à conversa sobre problemas causados por companheiros no centro espírita em que colabora? Você comenta e dá ouvidos, ouve e silencia ou pondera com tolerância? Diante de expressões do tipo, aquele cara é chato, veja o que o Beltrano fez, ou fulano só quer ser o cara, e etc. O que você faz? Não resiste e comenta a sua opinião? Tem sua opinião, mas não comenta? Ou procura ver o lado bom de tudo? Mas esse teste é bom para, de fato, analisar o meu desejo e minha vontade de entrar na maledicência, o meu nível de esforço para não entrar no campo da maledicência. Se eu estou me esforçando para domar as más inclinações, ou ainda sou viciado nisso tudo? Então é bom analisar o que se passa em nossa mente, em cada questão dessa, que aparece no nosso dia, na nossa rotina, na coisa corriqueira, em casa, na via pública e no trabalho também. E para encerrar aqui, uma historieta, alguém já deve ter ouvido, volta e meia ele anda pela internet ali, tá? É uma historieta que fala de uma senhora de um vilarejo conhecida por ter a língua solta. É a fuxiqueira da vila. Todo mundo conhece ela por ser muito maledicente. Ela já estava se incomodando com aquilo. Então ela queria o perdão, queria se livrar daquele peso. Então ela procurou um sábio e pediu como ela faz para ter o perdão, para se livrar daquele vício da maledicência. Então ele disse o seguinte: a senhora pega um saco e enche de penas. Num dia de vento forte, a senhora sobe no ponto mais alto da vila e solta as penas ao vento. E ela fez. Um dia de vento forte, ela abriu o saco, botou as penas ao vento e as penas foram longe. O vento era forte, as penas eram leves. E ela, feliz da vida, voltou ao sábio. E disse o seguinte: agora eu já estou curada, então já estou perdoada. Não, essa foi só a primeira parte. A segunda parte é o seguinte: a senhora volta no mesmo local e recolha todas as penas e coloque no saco. E ela, mas isso é impossível. Elas foram longe, não sei onde foram parar. Ele, pois é, as palavras também. Elas vão de mente em mente, de boca em boca, gerando consequências que nós não sabemos nem onde foi parar. Gerando coisas boas e coisas ruins. Então, se não temos nenhum controle sobre os efeitos do que eu falei, então ter mais cuidado é daqui para frente, para não aumentar a carga mais ainda. Porque muitas vezes, quando chegamos no mundo espiritual, quando saímos pelo portão da grande escola, começam a aparecer certos pesos na consciência, certas necessidades de reparação, de expiação, de provas para o futuro também, que eu não sei de onde vieram. Tenho a menor ideia de onde veio aquela consequência, que muito provavelmente foram de palavras que foram soltas ao vento, que causaram consequências em alguém ou em algum lugar. Então, meus queridos amigos, foi a mensagem de hoje. Obrigado pela atenção e uma boa semana para todos. Um abraço. Convido os irmãos a orar nesse momento, em agradecimento a tudo que recebemos aqui, a todo tratamento, a todo medicamento que nesse momento cada um de nós recebeu.
Desde a hora que saímos de casa, entramos aqui na casa do Pai. E o que viemos buscar, vamos levar. Sempre com esse amor, com fé, com caridade para o nosso vizinho, para o nosso irmão. Jesus, de amor e bondade, que a todos estende a mão, com amor de um irmão. Muita gratidão, Pai, por esse momento, esses minutos, esse tempo que passamos aqui na Tua casa. Muita gratidão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor, porque o Teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Com esta oração, pedimos a permissão a Jesus, a Deus Pai e ao alto, para dar por encerrado parte dos nossos trabalhos da noite de hoje. Muito obrigado a todos, muita paz, que Jesus os abençoe, os acompanhe, que assim seja.